E estamos de volta para mais um resumo do canal. E hoje, no episódio 11 de Paulo o Apóstolo, em meio à animação e à euforia, os jogos em Cesareia são interrompidos por um incidente bem peculiar. E pregando ousadamente nas sinagogas, Paulo ganha um novo opositor. Fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília e esse é o lugar onde você encontra todos os resumos da sua série, sua novela bíblica favorita. E agora, sem perder tempo, já deixa seu like, se inscreve no canal e para conferir tudo o que rolou, vem comigo, bora pro resumo. O episódio começa em Roma em 64 d.C. Os cristãos ainda presos e em dado momento é levado comida para eles. Só que nem todos recebem. A comida é escassa e Gabriela divide sua parte com Elisa. A menina pergunta o que aconteceu depois na história. Herodes pagou caro pelo que fez contra vocês. Diz Rod que está ali do lado de fora nos portões da prisão. Ela ficou ouvindo tudo e queria saber como contariam essa parte da história. E quando Gabriela pergunta qual parte, Rod começa a falar de quando Herodes saiu de Jerusalém e foi para Cesareia, tentar se distrair com os jogos em homenagem a César. Mas todo mundo sabia que ele tinha ficado muito perturbado depois do que aconteceu em Jerusalém. E nesse momento vemos que tanto Blasto como Agripa olham para Rod. Tocadas as trombetas, Herodes dá o sinal de início aos jogos. O rei estava irritado com os reis de Tiro e Sidom, somente porque queriam a paz para que a Judéia abastecesse seus países. E se não fosse Blasto, Herodes teria entrado em guerra contra os reis ali mesmo, de tão fora de si que estava. E os jogos continuam, e com uma vitória ali, Herodes vibra, e ali diante do povo começa a falar e vangloriar-se de que os reis de Tiro e Sidom foram procurá-lo para pedir a paz. E ele mesmo se auto-intitula predestinado a coisas grandiosas. E enquanto ele fala, Rod começa a passar mal e sai dali. Agripa vai atrás dela, deixando Blasto um tanto enciumado. Herodes se coloca em uma posição de poder tão grande que até pergunta quem são os deuses para irem contra eles, os verdadeiros poderosos da terra. E ali mesmo ele se diz ser Deus em forma de humano. Com Rod passando mal novamente, Blasto segue até ela. Pergunta o que ela tem. Quando Agripa sai, Blasto pergunta o que ela estava fazendo de conversa com ele. Ela só responde que está grávida, deixando Blasto surpreso, mas não deu tempo para muita conversa ali. De repente, um incidente nada comum acontece. Herodes está caído ao chão. Alguns dizem que ele parece possuído, outros dizem ser castigo por mexer com os deuses. Quando Blasto chega até Herodes, o rei ainda está gemendo e passando muito mal. Ao parar de repente, começam a observar que a barriga de Herodes se mexe e nesse momento, vermes começam a sair por sua boca, sendo Herodes assim devorado por vermes, e ele foi ferido pelo anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E voltando a 64 d.C., Rod então entra na cela, se juntando a eles. Quer saber mais da história de Paulo, mas em dado momento ela acusa Gabriela de não ter lutado por ele. E assim ele desistiria de sua missão. Gabriela, por sua vez, diz que ela conhece Paulo, sabe que ele jamais desistiria e a acusa de tê-lo abandonado. Mas no fim a tensão entre as duas se dissipa, com Gabriela dizendo a Rod que Paulo sempre se preocupou com ela. E Fábio, marido de Rod, chega nesse momento, não gosta de ver a esposa ali. Pede que abram a cela para que Rod saia e chama a esposa. Aquela gente não a merece. Quando Rod sai, Gabriela pede que o narrador continue a história de Paulo. E o narrador começa. Apesar da partida de Tiago, a palavra de Deus continuava crescendo e se multiplicando. Enquanto isso, Paulo voltou para Antioquia e de lá fez sua primeira viagem missionária. Ele desceu para Seleucia, navegando até Chipre. Chegando a Salamina, anunciou a palavra de Deus nas sinagogas, juntamente de Barnabé e Marcos. E temos nessa cena Bar Jesus, um dos líderes, pregando, falando que nem tudo que foi registrado na palavra de Deus pode ser confiável. Afinal, foi escrita por meros homens. E se vê que essa fala deixa Paulo completamente incomodado. Barnabé tenta segurá-lo para não fazer nada que chame atenção. E Bar Jesus continua a pregar e faz ali uma revelação ao procônsul, dizendo que sua filha deve se casar com Enã e que é da vontade de Deus. Só que o procônsul não tem muita certeza disso. Ele até tenta argumentar, mas Bar Jesus enfatiza que é sim da vontade de Deus. E com isso, então, o procônsul pede que Bar Jesus dê a palavra aos homens que vieram de Jerusalém, referindo-se a Paulo
Paulo e os outros. Antes de Paulo se levantar, Barnabé pede que ele não constrange o procônsul, pede que ele fale a palavra de Deus e deixe o resto com o Espírito Santo. Mas o que Barnabé não sabia era que o Espírito Santo estava muito bem pronto para dar sua palavra. Assim dizem as Escrituras. Começa Paulo ao tomar o seu posto, mas de repente ele para e somente olha para Bar Jesus, e um silêncio gritante toma conta do lugar. Bar Jesus se sente incomodado em como Paulo olha para ele, e Paulo o encara cada vez mais. E quando Bar Jesus pergunta se há algum problema, Paulo começa: "Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, porque você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor." Quando Bar Jesus diz que Paulo deve estar confundindo ele com alguém, afinal ele é profeta, Paulo continua: "Eu sei muito bem quem você é, e é por isso que a mão do Senhor cai sobre você e ficará cego, sem ver o sol por um bom tempo." E foi exatamente o que aconteceu. O então profeta ficou literalmente cego, tendo que ser acompanhado para sair dali. Quando Paulo pergunta se agora acreditam, o procônsul pergunta como ele faz para conhecer mais a respeito de Jesus. E Paulo pede que ele se arrependa de seus pecados, pois Jesus só pode salvar quem reconhece quem está perdido. Foi através da ousadia e da intrepidez de Paulo em falar a verdade e confrontar a mentira que as coisas começaram a acontecer. Logo depois disso, Paulo e Barnabé chegaram a Antioquia da Psídia, porém dessa vez Marcos não os acompanhou. E vemos aqui Barnabé pedindo que Paulo pare, pois nem todo mundo tem a fé dele e precisam respeitar isso. Paulo diz que sabe, mas não deixa de dizer que Marcos foi covarde, e ficam ali falando sobre Marcos ainda ser novo e imaturo, quando enfim resolveram se sentar. Eleazar então começa a reunião com a leitura de Êxodo 23, do 1 ao 3. Porém, ele está desanimado e é nítido isso. Ele começa a dizer que não é fácil ir ali e ler o texto sagrado, quando tudo e todos não parecem se importar com nada disso. É bem desanimado e pergunta quem quer tomar a palavra. E é claro, Paulo aproveita a deixa para pregar e começa: "Homens israelitas e todos que temem a Deus, escutem. O Deus de Israel escolheu os nossos pais." E Paulo continua a pregar, e todos ficaram maravilhados com Paulo e Barnabé. E quanto mais Paulo fala, mais eles prestam atenção. Mas se vê que Eleazar não fica tão maravilhado assim. Pelo contrário, os próprios gentios, quando souberam do que Paulo falou naquele dia, pediram que Paulo e Barnabé falassem sobre o mesmo assunto no sábado seguinte. Eleazar, incomodado, interrompe dizendo que Paulo está querendo promover um homem que se disse filho de Deus e incluí-lo nas escrituras como se elas falassem dele, e questiona que se qualquer um que for crucificado pode ser esse tal afligido de quem falou o profeta Isaías. Paulo não se deixa intimidar. Diz a ele que parece que ele melhorou, pois na última semana estava ali mesmo, desabafando, dizendo que não adianta ler as escrituras. E Eleazar se sente ofendido. Como assim Paulo ousa ir na sinagoga dele e falar assim com ele? Quando Eleazar diz que Paulo está causando confusão na fé genuína na palavra de Deus, Paulo prontamente mostra ali quanta gente foi ali ouvir as escrituras sagradas. Então, como assim está causando confusão? Quando a tensão aumenta, Barnabé intervém dizendo que era necessário que a palavra fosse pregada aos judeus primeiro, mas eles rejeitaram, e Paulo continua: "Já os gentios têm aceitado o evangelho. Deus os enviou até eles para que haja salvação até os confins da terra." E continua falando que ele é Deus de tudo o que há, criador dos céus, da terra, do homem, da mulher, da família, e quer ser de todos nós. Basta crer. E ao findar suas palavras, Paulo é aplaudido por todos. E os gentios ali dizem que Deus se lembrou deles e perguntam se podem ter o que eles têm. E Paulo diz que é claro que pode. E naquele dia, os não-judeus não só se alegraram, como também creram na palavra do Senhor, que acabou se espalhando por toda aquela região, o que gerou inveja naqueles que até então não tinham tido sucesso nem com um pouco que sabiam da palavra. As mulheres se aproximam dos líderes da sinagoga e elas estão impressionadas como eles falam com autoridade. Porém, eles começam a falar contra Paulo e Barnabé, as influenciando, dizendo que eles são falsos profetas e foram ali para enganar e confundir as coisas. Quando Eleazar sai, o outro líder instiga as mulheres dizendo que Paulo e Barnabé falam sobre família, mas elas não sabem o que ele acabou de descobrir sobre os dois, deixando elas curiosas.
Mais tarde, Paulo e Barnabé estão numa hospedaria e Paulo está preocupado, pois não sabia que iriam ficar tanto tempo por ali. Preocupa-se de não ter recursos, mas Barnabé diz que o que eles têm vai dar. No dia seguinte, Deus proverá. E nesse momento, o dono da hospedaria chega e diz que viu eles pregando e que gostou muito do que ouviu, e por isso gostaria que eles ficassem ali e comessem, sem se preocuparem com os gastos. Então sua esposa chega com mudas de roupas novas para eles e espera que eles aceitem. E Paulo aceita de prontidão e, constrangido, diz que não sabe nem o que dizer. E ela pede que aceitem, pois é uma oferta que estão dando. Quando o casal sai, Paulo se mantém impressionado e Barnabé, sorrindo, diz que foi Deus que proveu. Logo após isso, as mulheres que estavam na sinagoga se aproximam deles, se apresentam e perguntam se pode se sentar. Mas nota-se que eles estão claramente incomodados com isso. Barnabé dá até a desculpa de que está ficando tarde, porém elas sentam-se assim mesmo. Elas começam perguntando sobre as esposas deles, se não foram junto. Eles, ainda incomodados, falam que não são casados. E elas questionam mais uma vez se eles pretendem se casar. E a resposta é que não pretendem se casar. E as perguntas continuam: se eles são servos de Deus mesmo, se são contra o casamento, porque está nas escrituras: deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Enfim, Paulo encerra esse questionamento com Eclesiastes 13:1, que diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E agora é tempo de pregar o evangelho da paz, que deve ser anunciado tanto para os judeus quanto para os gentios. Assim, elas dizem que bem que eles, os líderes da sinagoga, as alertaram sobre eles e que realmente eles não veem o valor da família. Longe dali, Gabriela ora por Paulo, pedindo que Deus cuide dele e dê forças para servi-lo. E nesse momento, Rod chega, perguntando se Gabriela está pensando em Paulo, e ainda diz que o irmão é inesquecível mesmo. Rod foi ali agradecer por recebê-la. Gabriela diz que ela é sempre bem-vinda ali. Mesmo com o calor da amizade de Gabriela, Rod se sente angustiada, e Gabi pergunta o que foi. Rod parece querer encontrar as palavras para poder falar, mas enfim, diz que engravidou quando estava em Cesareia, e diz que acabou tirando o bebê. Chorando, pede que ela não conte a Paulo. Gabi apenas a abraça para consolá-la. No dia seguinte, Paulo acorda e, sorrindo, agradece a Deus por permiti-lo acordar mais um dia para servi-lo. E Paulo e Barnabé, saindo de seus quartos, encontram falatório e confusão na hospedaria. E gritando, Paulo pergunta o que está acontecendo ali. E começam os acusar de blasfemarem contra a palavra de Deus. E as mulheres apontam para eles e, com raiva em suas falas, dizem que eles não são quem dizem ser. Falam em Deus, mas são contra o que Deus mesmo criou. Ele falou contra a união entre o homem e a mulher. E vemos aqui que, com certeza, elas não sentaram ali com Paulo e Barnabé apenas para uma simples conversa. Se vê que foi tudo manipulado para pegar eles e distorcerem em suas próprias falas. E esse resumo termina aqui. Se você chegou até aqui comigo, muito obrigada por assistir. Se não deixou seu like ainda, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer nosso conteúdo. E hoje quero saber mais um pouquinho de vocês. Me digam de onde vocês são, até onde meus vídeos chegam e de que igreja são. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau!